Oi, gente. O vídeo de hoje é sobre hipertiroidismo. Então, o que é hipertiroidismo? Hipertiroidismo é o contrário do vídeo anterior, né? Que a gente falou sobre hipotiroidismo. Então, hipertiroidismo é o excesso da produção ou da liberação de hormônio da tireoide. E aí, com isso, o hipertiroidismo, o indivíduo pode ter muitos dos sintomas, alguns dos sintomas são semelhantes ao hipo, mas outros sintomas são muito específicos do hipertiroidismo, que a gente vai falar mais pra frente. E quais são as causas de hipertiroidismo? Da mesma maneira que a gente falou em relação ao hipo, no caso do hipertiroidismo, o principal grupo de doenças que pode levar ao hipertiroidismo é um problema na tireoide, tá? E não ao nível da hipófise e hipotálamo, né? Aqui no sistema nervoso central. Mas isso pode ocorrer também. Mas a principal causa é um problema aqui na tireoide, que faz com que ela produza muito hormônio. A principal causa de hipertiroidismo é também doença autoimune. Lembra que a gente falou que a principal causa de hipotiroidismo é uma doença autoimune, tiroidite de Hashimoto? No caso do hiper, a principal doença da tireoide que causa hipertiroidismo também é uma doença autoimune, mas a gente chama de doença de Graves, tá? E aí nessa doença de Graves, a tireoide muitas vezes ela tá aumentada de uma maneira difusa. Então, essa é a principal causa de hipertiroidismo. Mas não só existe doença de Graves como causa de hipertiroidismo. O indivíduo pode ter uma tireoide cheia de nódulos e esses nódulos eles passam a produzir hormônio em excesso, então chama bócio multinodular. Ou a pessoa pode ter uma tireoide com nódulo e esse nódulo passar a produzir muito hormônio e aí a causa do hipertiroidismo se chama doença de Plummer. A pessoa pode estar com hipertiroidismo porque está usando uma dose muito alta de hormônio da tireoide, porque não está tratando de maneira adequada o hipotiroidismo. Então, existem inúmeras causas de hipertiroidismo. E por que a gente fala que o hipertiroidismo é uma doença mais, digamos assim, que a gente tem que ter mais cuidado, né, em tratar, porque o hipertiroidismo, além de ter cansaço, falta de disposição, a pessoa pode ter tremor, taquicardia, palpitação, aumento da pressão, emagrecimento, mas um emagrecimento às custas de muita perda de massa muscular. Às vezes a pessoa fala assim, então é bom ter hipertiroidismo porque aí você emagrece. O hormônio da tireoide, quando se perde peso, você perde massa muscular. Daí a explicação por que está errado usar hormônio de tireoide para perda de peso, tá? Porque a pessoa que está usando hormônio tireoidiano para perda de peso, se ela está perdendo peso, ela está perdendo peso porque ela está com uma doença que se chama hipertiroidismo pelo hormônio que está tomando. Chama hipertiroidismo iatrogênico, exógeno. Então isso está errado, não pode. Reposição de hormônio da tireoide é só para tratar hipotiroidismo, não é para fazer tratamento para emagrecer. Fica aqui a dica e o alerta. Então, o paciente com hipertiroidismo, ele pode ter alterações cardiológicas. Por isso que quando que o paciente tem hipertiroidismo, a gente orienta que a gente tem que tratar buscando a cura do hipertiroidismo. E qual é o caso do hipertiroidismo que pode dar alteração nos olhos também, né? É que às vezes o paciente fica preocupado. É o hipertiroidismo da doença de Graves, que pode dar, não significa que vai dar, tá? E existe também situações onde a tireoide libera muito hormônio, porque está inflamada, está com uma inflamada por vírus, que aí dá um hipertiroidismo que é passageiro, que é transitório. Então é muito importante o paciente que tem suspeita de hipertiroidismo ir para o especialista, porque o especialista vai fazer o diagnóstico, vai identificar qual é a causa, para ir, dependendo da causa, definir o tipo de tratamento que vai ser feito. Então o tratamento depende da causa. E o objetivo é tentar curar
esse hipertiroidismo e, dependendo da causa, o tratamento ele vai ser só de acompanhamento, de observação e só controlar a taquicardia, né, a palpitação, com remédio para isso, ou vai ser um tratamento longo, envolvendo um uso de remédio por 1 ano, até mais. Vai depender da causa. E tem determinadas situações onde, ou pelo tratamento com remédio não ter conseguido resolver o problema, ou em determinadas situações específicas, tem ainda a possibilidade de operar, de tirar a tireoide e fazer o tratamento com iodo. Mas essa situação, ela vai ser vista pelo especialista, ok? Então, hoje nós vimos o hipertiroidismo, os sintomas, as causas que são variadas, o tratamento que depende da causa, ou seja, o especialista que está mais capacitado mesmo para cuidar disso é um endocrinologista. Fica a dica.